Aparentemente, nessas últimas semanas, a tensão mundial aumentou bastante. Isso ocorreu depois do ataque do Hamas a Israel. Mais recentemente, né? Obviamente que esse conflito não começou há 2 semanas atrás. Mas o fato é que agora a gente está vivendo no mundo inteiro um grande momento de receio, medo. Nesse vídeo eu vou falar como que isso impacta nós viajantes, sejamos turistas ou nômades digitais, como que viajar talvez pode ajudar a fazer o mundo um pouquinho melhor também. E por último, algumas dicas de segurança que vão além do local específico. Não estou falando só de Israel e Palestina, estou falando de praticamente qualquer lugar do mundo. Essas dicas de segurança, elas vão se aplicar. Se você está chegando agora, muito prazer. Eu sou o Magapo, estou viajando o mundo desde 2019. Aqui no Nômade Ela Que é Louco, junto com a Barbs, eu crio conteúdo sobre nômades digitais. Para quem não sabe, são aquelas pessoas que trabalham e viajam ao mesmo tempo, mas que também pode ser aplicado para qualquer viajante, seja turista de um final de semana, seja alguém que quer viajar por um pouco mais de tempo também. Então, se você está aqui com a gente agora pela primeira vez, por favor, se inscreve aqui no canal. Se você já é da casa, curta o vídeo aí para a gente poder continuar crescendo. Antes de qualquer coisa, é extremamente importante que, independente do lugar que você for viajar, você contrate um seguro viagem. Isso é fundamental, isso é básico. Vai te proteger não só por questões de saúde, mas também, por exemplo, caso você tenha um atraso no seu voo, perda da sua bagagem, alguma avaria, alguma coisa, qualquer coisa que te prejudique dentro desse contexto de viagem, o seguro viagem está aqui para poder te ajudar. O que a gente sempre contrata é a Safety Wing, por isso que a gente recomenda ela. Nós somos parceiros, nós somos embaixadores da Safety Wing. Então, se você fizer o seu seguro quando você for viajar com o nosso link, você não paga nada mais por isso, tem desconto e a gente ganha um trocadinho em cima dessa venda que eles vão fazer para você. Então, é algo simples para você, mas que, obviamente, em grande escala faz uma grande diferença para a gente. O impacto direto de uma guerra como essa entre Israel e Palestina, o cancelamento e no mínimo um atraso de voo aí, mas normal é mesmo ter cancelamento de voo, das reservas, e aí a pessoa acaba dependendo da saída do país de um resgate humanitário, basicamente, que muitas vezes são organizados pelos próprios governos onde a pessoa é cidadã. Então o governo brasileiro mandou um avião da FAB para lá para poder resgatar alguns brasileiros que estavam tanto em Israel quanto na Palestina, e com isso a gente consegue garantir um pouco mais de segurança para essas pessoas. Outra questão que acaba impactando também são as restrições de viagem no entorno, né, nos países vizinhos ali. Não só o espaço aéreo acaba sendo limitado, como alguns espaços aéreos normalmente são limitados sempre, mas também acaba impactando todo um caos de aeroportos na região ali. Então, ali perto de Israel e Palestina, um dos maiores hubs, não tão perto, né, não tão colado, eu sei, mas um dos maiores hubs acaba sendo a Turquia muitas vezes. Então você vê que é um país que está um pouco mais afastado, mas ainda assim acaba tendo a influência por conta da guerra que está acontecendo lá no Oriente Médio. Outro impacto direto é o da economia local, obviamente. Então, lojas, mercados, restaurantes, bares, escolas, tudo isso acaba sendo impactado diretamente. Então muitas vezes os viajantes que estão lá, estão numa região, estão num país que de repente começou um conflito, eles acabam tendo problemas até mesmo para fazer estoque de água, por exemplo, para poder comprar um curativo, para poder ser atendido em algum lugar. Então você tem problemas básicos ali que afetam a economia local também. Tem uma questão de imagem internacional, impacto dessa relação em outros locais do mundo. Logo depois do ataque a Hamas, a gente teve alguns eventos de ataques terroristas também fora da região do Oriente Médio, inclusive um deles foi na Europa, onde a gente pôde ver que, infelizmente, algumas vidas se perderam. Fica uma relação de tensão no mundo inteiro. O Brasil, historicamente, não é alvo de ataques terroristas, graças a Deus que assim se mantenha, mas brasileiros que estão no mundo inteiro, obviamente, acabam ficando mais atentos a esse tipo de situação, esse tipo de risco, quando acontece algo tão grave que envolve muitas vezes, e se não todas as vezes, religião. Então a imagem internacional e o impacto dessa guerra no mundo inteiro, ele acaba chegando, acaba afetando a gente de alguma maneira. Isso porque eu nem estou falando aqui de preço do dólar, preço do barril de petróleo, taxa de juros, são coisas que acabam sendo consequências, inclusive, dessa guerra lá no Oriente Médio. Então essas respostas que a gente vê em diferentes locais do globo acabam impactando também a nossa segurança, e também são coisas que a gente acaba tendo que ficar mais atento.
Eu não lembro, eu não sei se esse podcast ainda existe. É um podcast chamado Viajar Pra Quê? E eu, de vez em quando, ouvia eles e tal. E uma das perguntas que eles faziam, a pergunta que eles faziam para todos os viajantes era justamente o nome do podcast, né? Então, fulano, viajar para quê? E para mim, a viagem, ela está relacionada a um grande simulador. Um simulador. Quando eu viajo, quando eu fui para a Itália, quando eu fui para a Sérvia, eu pude tentar experienciar ao máximo a vida de um italiano no interior, por exemplo, perto de uma vinícola, comprando essas coisinhas. Então, na minha cabeça, é como se eu estivesse simulando, vivendo uma vida paralela. Coloquei um óculos daquele de realidade virtual e pude experienciar algo completamente diferente. Comprei no mesmo mercado que ele. Eu aprendi a fazer receitas, né, de almoço e janta da mesma forma que ele tenta consumir. Então, conversava sobre cultura, ia assistir alguma peça de teatro, como a gente assistiu, chegou a assistir peça de teatro em sérvio na Sérvia. Então, tipo assim, nem estava em inglês, tá? Estava em sérvio, a gente obviamente era um grande, quase monólogo e a gente perdeu várias coisas, mas a gente pôde observar várias outras coisas interessantíssimas que acrescentam a cultura deles, como por exemplo a questão do mercado. As peças se passavam 20, 30 anos atrás e eles ainda estavam reclamando do preço de mercado, e uma hora lá deu pra gente sacar que o cara fez uma piada de não, com certeza daqui a 20, 30 anos a gente não vai estar reclamando do preço de mercado. E obviamente que eles estão, então todo mundo viu na plateia. Foi legal que a gente pôde entender essa piada na hora. Mas enfim, a questão de você se conectar com a cultura, para mim, é o grande motivo para eu poder viajar. Porque isso me deixa mais rico de personalidade, de cultura, com mais vida, com mais tempo, com mais experiência, enfim. Então viajar para quê? Para mim é isso, para poder simular o Pablo em outras vidas, né? Em outras culturas. Isso, quando a gente viaja, faz com que a gente tenha um pouco mais de empatia e compreensão. Isso é fundamental, obviamente, para todo mundo, porque você se coloca no lugar de outras pessoas, você vê uma realidade bem diferente da que você está acostumado. Isso ajuda bastante. Por exemplo, que a gente sempre cita é o da Sérvia. Na Sérvia a gente ficou lá por cerca de 2 meses, mais ou menos, e a Sérvia tem toda a questão ali da antiga Iugoslávia, guerra e tal, e teve uma guerra, a mais recente, digamos assim, que na verdade ainda está em curso, né? Mas só está em trégua, que é contra Kosovo. E a OTAN bombardeou a Sérvia, sendo que a Sérvia estava bombardeando Kosovo. Alguns amigos que foram para a Croácia, ou foram para Kosovo antes de ir para a Sérvia, não querem ir para a Sérvia, porque, nossa, esses sérvios são terríveis, eles mataram as pessoas lá e tal. E como a gente foi para a Sérvia primeiro, a gente pôde ver um outro lado, né? E, no final das contas, é um grande jogo político. O povo, a população, muitas vezes eles não querem isso. E foi justamente o que a gente experienciou. O povo sérvio, ele não quer saber das pessoas que a gente conheceu, obviamente. Eles não querem saber de guerra, eles não ficam dando indiretinha. E como é que você consegue se conectar com a cultura local? Então, alguns exemplos eu já dei aqui antes, mas você tem também, principalmente, visita a museus, locais históricos e, de preferência, sempre com guias. A gente recomenda você fazer um free walking tour, que pelo nome parece que é totalmente free, não é. Você dá uma quantia que você acha que é legal no final. Eles sempre vão falar tipo um valor de $20, mas a gente deu, sei lá, a gente dava 5 por pessoa, às vezes a gente dava 5 só por uma pessoa, ou seja, a gente estava sem dinheiro. Mas enfim, é muito legal para você poder entender um pouco mais a cultura local. Outra coisa importante é você ter cuidado com as notícias que chegam pra gente aqui no Brasil, ou que são mastigadas pra gente de alguma maneira, por algum influencer dando opinião e tudo mais. Então a gente tem que ter cuidado com essas notícias e muitas vezes a gente entender que quando a gente se confronta com realidades tensas, aquilo pode trazer uma reflexão pessoal sobre o que é a paz, o que é a humanidade e o que é o nosso papel no mundo. Então por isso que eu acredito que a viagem ela pode sim ajudar o mundo a ser um lugar melhor. Pode sim, porque ele parte de você. Eu acho que a chama inicial, aquilo que o Mahatma Gandhi fala, né? Seja para o mundo aquilo que você espera dele. Essa sabedoria, esse conhecimento, essa empatia, isso só acontece quando você se conecta com outras pessoas. Então, seja alguém do seu bairro, do seu quarteirão, da sua casa, seja alguém do outro lado do mundo. Então, quando acontecer um conflito no Oriente Médio, como está acontecendo agora, você vai pensar nas pessoas.
Você não vai ficar pensando meio que numa área cinzenta. Eu estudei isso na escola. Você vai lembrar das pessoas que você conheceu, das histórias que você ouviu. E você vai entender que aquilo é muito mais complexo do que simplesmente uma notícia que a gente vê no jornal. Primeiro, seja prudente e evite locais que estão em conflito atual ou iminente. Tá quase lá. Obviamente, eu falo isso para vocês, mas eu fiz algo do tipo. Em 2016 para 2017, estava tendo ainda toda aquela questão dos imigrantes da Síria chegando na Europa, se lembra? E aí, nessa época, tinham várias dessas notícias que chegavam no Brasil que estavam meio que distorcidas, assim, eu não estava conseguindo entender. E como eu sou fotógrafo, eu botei na cabeça que eu queria experimentar finalmente a fotografia documental, que eu nunca tinha feito até então. E aí eu fui para a Sérvia, justamente na fronteira entre a Sérvia e a Hungria, num campo de refugiados, campo de trânsito de refugiados, é um pouco diferente. O campo de refugiados, normalmente os refugiados passam mais tempo. O campo de trânsito, eles têm acampamentos, eles têm barracas e tudo mais, mas eles passam menos tempo. E foi, sim, eu tive vários contatos ao longo dos dias que eu fiquei lá, em diferentes situações, não só no campo de trânsito, mas foi interessante para eu poder entender um pouco mais a história daquelas pessoas, entender certas justificativas, certas coisas que quando falam para mim, todo refugiado quer ir para a Alemanha, quer ir para a Europa. E cara, assim, 98% das pessoas que saem, por exemplo, da Síria na época, saíam da Síria na época, eles ficavam nos países em torno. Dos 2%, a maior parte é para a Turquia, porque é muito próximo à Síria e tem um país meio europeu, meio asiático. Assim. Então você tem um número muito menor de pessoas que vai, de fato, para a Europa e muitas vezes eles querem ir para a Europa, especificamente para a Alemanha, para a Inglaterra, porque já tem algum parente deles que estão lá. Então, assim, é um jogo de perspectiva que eu quebrei não porque alguém me falou, porque eu ouvi da história deles. Sabe, assim, não foi uma notícia, não foi um blog, não foi um youtuber. Então eu me conectei com essas pessoas e elas contaram as suas histórias e eu pude me sentir, obviamente, agradecido, mas um pouquinho mais esclarecido sobre algumas questões como essa. E aí entra uma questão muito importante de segurança, que é o respeito à cultura e às sensibilidades. Então, muito cuidado com as piadas, muito cuidado com as vestimentas também. Às vezes você está numa igreja católica na Europa e você não pode entrar com bermuda. Mesma coisa num templo na Ásia, por exemplo. Então você tem que ter respeito, sensibilidade. Kosovo, eu não falava essa palavra quando estava na Sérvia. Eu não tocava nesse nome, porque falaram pra gente não fazer isso lá. Então nós somos estrangeiros no país deles, então a gente respeita. A gente está na casa dos outros, então a gente respeita a casa dos outros, assim como a gente gostaria de ser respeitado na nossa casa. E aí um ponto importante que envolve a segurança, mas envolve aquela questão da viagem que eu falei agora de conexão, que é para você, sempre que possível, fazer contribuições positivas para a comunidade local. Então, tenha um turismo responsável, que não seja degradante, né, que não faça sujeira, colete a sua sujeira quando você levar, veja o tipo de evento que você está indo, se aquilo tem um impacto de, sei lá, por exemplo, fazer bagunça na frente da casa das pessoas, esse tipo de coisa, entendeu? Assim, então, não só um turismo de você pagar um passeio, às vezes é você estar andando de madrugada na rua, encher um pouco a cara, ele está falando alto, as pessoas estão ali dormindo, descansando, você está de férias, você está viajando, aquelas pessoas não vão trabalhar no dia seguinte. Então, esse tipo de sensibilidade a gente tem que ter também, e sempre que possível, junto aos locais, né? Então, dê preferência para um pescador, para um barqueiro local e tal, fechar pacotes de viagem é muito bom, eu entendo, eu sou completamente a favor, mas quando você estiver lá, o que você puder fazer para poder ajudar a economia local, com turismo mesmo, sendo turista, faça, por favor, faça. Sobre segurança, por último, mantenha-se informado, como eu falei, não só através de portais, mas também perguntando às pessoas, né? O que está acontecendo? Se você ouviu uma notícia meio estranha que chegou para você, seu pai e sua mãe te mandaram, está acontecendo esse negócio aí no país que você está, hein? E aí você vai e pergunta para alguém, pergunta pro dono do Airbnb, pro cara do hotel, a pessoa que estiver te recebendo, seja ela qual for. Então, traga essa informação para ela e pergunte o que está acontecendo, pergunte para mais de uma pessoa, obviamente também às vezes é importante. Então, esse tipo de coisa é legal você
buscar informação de fontes diferentes, né? Fontes oficiais do governo, fontes de notícias e também fontes locais. Tem essa brincadeira de que viajar é a maneira onde você gasta dinheiro e fica mais rico. Acho que eu pude tratar alguns desses pontos aqui na parte de conexão e viagem, e eu realmente acredito nisso. Viajar é uma experiência enriquecedora, mas a gente sempre deve priorizar a nossa segurança e a dos outros também. Então, para isso, a informação acaba sendo a sua melhor aliada, seja no conflito, de agora Israel, Palestina, seja no seu bairro, algum problema que aconteça perto de você. Então, sempre viaje com consciência. Saiba o que você está fazendo, seja responsável, seja adulto, seja homem, seja mulher, seja o que você quiser, mas seja consciente com os seus atos, com as suas atitudes. Um beijo no seu passaporte e até o próximo vídeo.